Pega a sua Bíblia, quem está com Bíblia aí, diga glória a Deus. Está com Bíblia? Levanta a Bíblia aí, levanta a Bíblia então, levanta a Bíblia aí para ver. Olha os bibleiros aí, ó. Glória a Deus. Abre ela em Ruth, capítulo de número 1. Ruth está entre 1 Samuel e Juízes. É uma história que acontece no período dos Juízes, num período de muita dificuldade para Israel, num período de muita aflição, num período onde Israel está sendo oprimido por outras nações. É um período de opressão, de necessidade, de angústia, de muita aflição. E nesse ambiente de necessidade, havia uma família, a família de Elimeleque, que decide sair de Belém e ir até Moabe, por uma questão de necessidade. Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, decidem sair de Belém e ir buscar uma oportunidade em Moabe, ir buscar uma vida melhor em Moabe. Você vai olhar para a pessoa mais bonita que estiver do teu lado agora aí. Olha para a pessoa mais bonita que estiver do teu lado. Eu digo assim, uma decisão hoje pode mudar a vida de milhões de pessoas. Agora olha para a pessoa que é menos bonita, para não falar feia. Você olhou para mais, agora você olha para menos. Você está olhando para mim por quê, Marcelo? Diga, uma decisão hoje pode mudar a vida de milhões de pessoas. Você já pensou, por exemplo, Thomas Edison? Um dia ele olhou e disse, dá para a gente parar de viver à luz de velas? Então ele foi lá e criou a lâmpada elétrica. Glória a Deus! Um monge alemão, Martinho Lutero, um dia decidiu, hoje. Com o peruano vocês estavam cheios de graça aqui, comigo vocês querem ficar quietinho? Ele decidiu contrariar um sistema religioso corrupto e expor a verdade da graça de Deus. E isso mudou a vida de milhões de pessoas. Um dia um cara chamado Moisés decidiu não viver na riqueza, no conforto do palácio, mas como hebreu desafiar o faraó para que libertasse Israel da escravidão. E isso mudou a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que um dia Jesus Cristo decidiu vir à terra, se fazer homem, ser humilhado até a morte, e morte de cruz. Ele decidiu, não é que pegaram ele e, nossa, coitadinho, levaram Jesus para a cruz. Ele decidiu, se ele quisesse, ele poderia dar ordem, e um exército de anjos viria e o tiraria dali, mas ele decidiu, que a sua vida valia tanto, que ele morreria por todos os meus e os seus pecados, e por essa decisão, nós estamos aqui hoje, podendo dizer que servimos um Deus que não apenas morreu por nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A sua decisão hoje vai mudar não apenas a sua vida, mas a sua decisão hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas. Nós já vamos entrar no texto, eu vou chegar lá. A Bíblia diz que quando eles chegam em Moabe,
O tempo passa e logo o marido de Noemi, o pai desta família, Elimeleque, morre. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Passa o tempo e esses 2 também morrem. Diga, não importa como uma história começa, o que realmente importa é como ela vai terminar. Noemi está passando por um vale de morte. Noemi perde seu marido, Noemi perde seus 2 filhos, Noemi está passando por um vale. Eu já disse e vou repetir, vale não é lugar de habitação, vale é lugar de passagem. O Salmo 23, que nós tanto conhecemos, diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Salmo não diz, ainda que eu more, o Salmo diz, ainda que eu passe. Meu irmão, vale é um lugar de passagem. Se você não passou, vai passar. Mas o vale não é para morar, porque tem gente que resolveu habitar no vale, teve uma perda, teve um luto, teve uma frustração, teve um problema, teve uma dificuldade, e está ali morando no vale. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, está na hora de sair desse vale, está na hora de se levantar nesse vale. Meu irmão, o vale ele tem começo, meio e fim. O problema é que a gente só consegue olhar para o momento, para o ponto onde nós estamos. Começa a olhar para o fim, começa a acreditar no fim, começa, meu irmão, a declarar a palavra do Senhor. Esse choro, eu estou chorando. Esse choro ele pode até durar uma noite, esse choro ele pode até persistir uma noite, mas eu sei que logo a alegria virá pela manhã. Vai chegar o amanhecer de Deus para a tua vida, vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de sorrir. Noemi está passando por um vale, mas a história de Noemi só está começando. Você pode me ajudar a pregar, por favor? Quantos pregadores nós temos aqui essa noite? Então olha para essa pessoa aí do seu lado e diz assim: não coloque um ponto final aonde Deus colocou apenas uma vírgula. Noemi está vivendo essa história de vale. Noemi está vivendo essa história de morte. Mas de repente Noemi é surpreendida com uma boa notícia. A cidade de Belém, que antes passava por um momento difícil, agora está vivendo um tempo de favor de Deus. Noemi recebe uma boa notícia. Quem antes não tinha, agora tem. Quem antes não comia, agora come. Quem antes não comprava, agora compra. Quem antes andava a pé, agora está andando de carro. Quem antes morava num apartamento pequenininho, agora está morando numa casa grande, com piscina, churrasqueira. Quem antes nunca tinha feito uma viagem internacional, agora está fazendo. Vocês estão desanimados. A gente está num ambiente profético. Vocês não acreditam. Quando ela saiu de lá, estava numa temporada difícil. Mas agora está vivendo uma temporada de abundância. Que fenômeno é esse, Marcelo, que aconteceu em Belém? Será que uma multinacional fera assim se instalou ali e está contratando todo mundo e começou a prosperar a galera? Será que um empresário muito rico chegou ali e começou a bancar? Ou o pessoal, sei lá, está recebendo auxílio de alguma coisa? Não. A notícia que Noemi recebe é que a boa mão de Deus se estendeu sobre aquele lugar. Que a boa mão de Deus está naquele lugar. O Senhor estendeu a boa mão dele sobre Belém. E eu estou aqui para dizer para você: o Senhor estendeu a boa mão sobre a tua casa.
O Senhor estendeu a boa mão sobre a tua família. O Senhor estendeu a boa mão sobre os teus negócios. O Senhor estendeu a boa mão dele sobre a tua saúde. O Senhor estendeu a boa mão dele sobre o teu ministério. O Senhor estendeu a boa mão dele sobre o bairro que você mora. O Senhor estendeu a boa mão dele. Meu irmão, não é coisa humana, não é coisa terrena. É o favor de Deus que está vindo do céu para a terra. Esdras capítulo 8, verso 22 diz: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos aqueles que o buscam. A mão bondosa do nosso Deus está sobre todos aqueles que o buscam. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu só não sei se você quer receber. Tem bondade de Deus sobre você. A boa mão de Deus está sobre você. Antes eu fazia, não dava certo, mas agora a boa mão de Deus está sobre mim. Antes eu fazia, parecia que não ia para frente, mas agora a boa mão de Deus está sobre mim. Isso não tem nada a ver com a sua capacidade, com o seu conhecimento ou com o seu poder aquisitivo. Isso tem a ver com a bondade de Deus que está sobre você. Mas vamos lá, vamos entrar no texto. A Bíblia diz que então Noemi decide voltar para Belém. Noemi? Ruth capítulo 1, verso de número 6. Quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Opa, calma aí. Ruth e Orfa eram moabitas ou eram judias? Eram de Belém, eram israelenses? Elas eram moabitas. Elas não tinham estado ainda em Belém. Então aqui eu quero abrir só um parênteses para aquilo que a gente vai ver no final. Tem gente que hoje está decidindo voltar e tem gente que hoje está chegando pela primeira vez. É só um parênteses. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes um beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Diga, chorar alto. Se você está com a sua Bíblia aí, grifa aí agora, aí, ó, chorar alto. Verso 10, e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. O que elas disseram? Não, nós voltaremos com você para junto com o seu povo. Essas noras, elas reagiram de duas formas. Primeiro, elas fizeram muito barulho. Quem sabe fazer barulho aí? Sabe nada. Vou te dar outra oportunidade. Quem sabe fazer barulho aí? O louvor sabe fazer barulho? O louvor sabe fazer barulho. O batera sabe fazer barulho aí. O batera sabe fazer barulho. Primeira forma como elas reagiram, elas choraram alto. Segunda forma, elas falaram muito. Então elas choraram alto, fizeram barulho.
E começaram a falar: não, nós não vamos voltar para a nossa velha vida, nós vamos com você, Noemi, para Belém, nós não vamos voltar para a nossa família antiga, nós não vamos voltar para aquilo que nós vivíamos antes, nós vamos com você para Belém. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? É que tem muita gente que só faz barulho, mas não ajuda em nada. Tem muita gente, principalmente nesses dias nossos de internet, e talvez seja o momento onde eu estou abrindo o coração um pouco aqui. Enfim, esses dias nossos, e redes sociais, é muita gente que nunca foi num velório, nunca fez uma visita no hospital, nunca teve que consolar uma mãe que perdeu um filho, nunca teve que conversar com um parente de alguém que foi preso ou visitar uma prisão, mas gosta de fazer um barulho na internet, gosta de criticar quem já fez, quem já visitou, quem já foi em hospital, quem está em velório, quem tem uma vida entregue à igreja. Meu irmão, eu estou falando aqui para vocês aqui agora, e aqui a gente tem 1, 2, 3 câmeras apontadas para mim. Em algum momento aqui eu posso falar uma palavra errada, eu posso errar em alguma coisa, e aí um vídeo, um corte fora de contexto pode ser postado, e aí ninguém está nem aí para os atendimentos que eu faço, para os demônios que eu expulso aqui, ninguém está nem aí para o que eu sirvo, o que eu me dedico, mas simplesmente vão entrar na internet e vão dizer: esse pastor, isso não é pastor, isso não é nada, isso aí é a porta larga, isso aí é a igreja de parede preta, e é isso, é aquilo, é isso. E o pior é que às vezes até vocês vão lá e concordam. Sabe o que é isso? É muita gente fazendo barulho e não está ajudando em nada. Meu irmão, para de se distrair com o barulho e começa a focar na voz. Elas fizeram muito barulho, choraram alto. Elas falaram muito. Agora eu posso te contar uma verdade que você precisa anotar? Sim ou não? Sim. Tua vida não vai ser medida pelo que você fala, mas sim pelo quanto você vive o que você fala. A tua fé não vai ser medida pelo que você fala, mas sim pelo quanto você vive o que você fala. A Bíblia diz que Jesus contou uma parábola. Ele disse que um dia, um homem que tinha 2 filhos, disse a um: vai até a minha vinha fazer um trabalho. E ele disse: não, eu não vou. Mas passou um tempo, aquele filho foi. Ele disse para o outro: vai na minha vinha fazer um trabalho. E ele disse: sim, pai, eu vou. Mas passou o tempo e aquele filho não foi. E aí Jesus perguntou para alguns religiosos que estavam ali ouvindo ele: quem que obedeceu de verdade? Quem disse que ia e não foi? Ou quem disse que não ia, mas foi? Ele disse: ah, Senhor, é claro que é o que foi, né? Ele falou: fica esperto. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala: fica esperto. Aí Jesus pega e fala assim para aqueles caras, para os religiosos: não, agora é só eu, tá? Segura aí, vai chegar a tua oportunidade. Aí Jesus fala para aqueles caras, para aqueles religiosos: fica ligeiro, porque no reino de Deus está entrando primeiro os publicanos e as prostitutas, e vocês estão ficando para trás. Está entrando aqueles que falaram um pouco, mas que fizeram muito. Essas duas, elas gritaram, elas fizeram barulho, elas falaram.
Mas no final a gente vai ver que só uma realmente seguiu em frente. Eu vejo aqui Noemi como uma sombra, Noemi tem os erros, Noemi tem as falhas, mas meu irmão, no Antigo Testamento inteiro você vai ver pessoas que são sombras daquilo que Jesus iria se manifestar no Novo Testamento. Outro dia eu dei um exemplo falando de uma pessoa e falei, essa aqui é uma figura da graça. E aí a pessoa me criticou, como pode essa pessoa tão falha, tão isso, tão aquilo? Eu falei, gente, Moisés matou. E Moisés é uma figura de Jesus como Salvador. Na Bíblia toda tem assim. E eu vejo Noemi como uma figura do Espírito Santo. Porque Noemi vai conduzir agora Ruth por um caminho. Noemi vai conduzir Ruth por um caminho. Noemi vai apresentar a realidade desse caminho. Quem está me ouvindo, diga amém. Verso de número 11, por favor, verso de número 11. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. O que Noemi está dizendo para essas meninas? Ela está dizendo, eu estou indo por um caminho, e esse caminho é um caminho de renúncia. Aleluia. Eu estou indo por um caminho, e esse caminho é um caminho que vocês vão ter que deixar muitas coisas para trás. Eu estou indo por um caminho, e nesse caminho tem uma porta, e essa porta é estreita, nem tudo que você carrega vai poder passar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Jesus está te chamando para um caminho. Meu irmão, esse não é um caminho qualquer, esse é um caminho de renúncia. Esse é um caminho aonde você vai precisar decidir. Eu não sei se você prestou atenção, mas a palavra-chave nossa aqui hoje é oportunidade e decisão. Deus está te chamando por um caminho, e nesse caminho você vai precisar deixar coisas para trás. Você vai ter que passar por uma porta, essa porta é estreita, e tem muitas coisas que você vai ter que deixar. Tem muitas coisas que você vai ter que perder, tem muitas coisas que vão ter que ficar para trás, tem coisas que você está querendo levar, que não vão poder passar. Sabe por que tem muita gente travada na vida? É porque emperrou no caminho, está querendo levar coisas que não passam. E sim, eu estou falando de coisas ruins, como pecado, como pornografia, como vícios, como coisas assim. Vai ficar tudo para trás. Vai ficar tudo para trás. Vai ficar tudo para trás. Eu declaro em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas você não vai sair carregando as mesmas coisas. Vai ficar para trás a pornografia, vai ficar para trás a mentira, vai ficar para trás as drogas, vai ficar para trás. Sim, eu estou falando de coisas ruins, mas eu também estou falando de coisas boas. Eu estou falando de coisas, meu irmão, que não é pecado, que não é errado. Mas você precisa entender que ministério é renúncia, que chamado é renúncia. Quem não sabe o que é renúncia ainda não sabe o que é ministério. Está vivendo qualquer coisa, menos o chamado. Jesus disse assim, ó, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Verso 14, e esse aqui é o ponto do texto que eu queria chegar. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra.
Mas Ruth ficou com ela. Na tela ali, ó. Vamos ler ali, ó. O final, a partir do mas. Mas Ruth ficou com ela. Mais uma vez, 1, 2, 3. Só as meninas agora. Só os meninos. Ficaram tudo arrepiada agora com vocês falando grosso assim. Vocês foram muito melhores do que elas. Superiores assim. Querem revanche? Querem revanche, meninas? Então vai, no 3. 1, 2, 3. Os caras boicotaram as meninas, olha lá. No 3. 1, 2, 3. Não, eu vou dar outra chance para os meninos. Os meninos, vai, no 3. 1, 2, 3. Não, vamos parar por aqui, vocês são muito competitivas, pode parar. Todo mundo junto agora, no 3, 1, 2... Mas esses caras estão... No 3, aí, 1, 2, 3. Você vai ficar. Você vai permanecer. Você vai continuar. Você vai seguir em frente. Por mais, meu irmão, que abram portas para você voltar, por mais que tenham oportunidades para você regressar, a palavra de Deus diz que Ele não se agrada daqueles que retornam, que regressam. Nós somos aqueles que caminhamos sempre para frente, olhando firmemente para aquele que é o consumador da fé. Você vai ter sim que abrir mão de muitas coisas, mas nenhuma delas se compara com a recompensa que o próprio Jesus trará nas suas mãos para te entregar. Sim, ministério é renúncia, mas eu quero te dizer uma outra verdade: no ministério também tem recompensa. Jesus disse assim: ninguém que deixa pai, mãe, filhos, esposa, marido, terrenos, deixará de receber 100 vezes mais. Ainda nesta era, ainda neste tempo. Os pastores estão aqui com a equipe deles, deixaram filhos lá. É renúncia. Vieram por amor, vieram para servir. Mas eu profetizo, não se compara com a recompensa. Não se compara com aquilo que o próprio Espírito, com aquilo que o próprio Jesus diz assim lá em Apocalipse: eis que venho em breve e trago comigo a sua recompensa em minhas mãos. Sim, ministério é renúncia, mas no ministério também tem recompensa. Não é algo que vem da mão de homens, mas é algo que vem das mãos de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? A gente está no capítulo 1 de Ruth, a gente vai até o 4. Quem está comigo aqui? Meia dúzia, mas beleza. Bom, existem aqueles que vão ficar. Existem aqueles que é só barulho. Só fala. Quem vai ficar aqui? Ruth está só no capítulo 1 da sua história. E Ruth está renunciando à sua família. Ruth está renunciando à sua pátria. Ruth está renunciando muitas coisas. Mas ela nem imagina o que Deus tem para ela no capítulo 4. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ei, você está só no capítulo 1 da sua história. Esse é só o capítulo da renúncia. Se prepara, porque nós estamos aqui hoje virando uma chave, passando para o próximo capítulo. Deus está te levando para o próximo nível da tua vida.
Eu creio nisso, meu irmão, eu creio nisso. Diga, ainda tem muita história pela frente. Verso de número 15. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth agora tem duas escolhas. Ruth tem duas escolhas. Quem já se deparou com duas escolhas que você tipo assim, é aqui ou lá? Quem dirige? Sabe quando você está dirigindo com o Waze fala assim, vire para a direita, mas você sabe o caminho, você fala, vire para a direita, e passou, já era. Você tem que decidir. Ruth agora tem duas escolhas. Ela pode seguir Orfa, ou ela pode seguir Noemi. Vocês estão comigo? Amém. Você sempre será livre para escolher. Diga, é a hora de decidir. Não, mas com força. Diga, é a hora de decidir. Presta atenção, meu irmão. Orfa está voltando para a sua velha vida. Orfa está voltando para os seus velhos costumes. Orfa está voltando para os seus velhos deuses. Mas Noemi está indo para a casa do pão. Noemi está indo para onde a bondade de Deus está se manifestando, onde a mão de Deus está estendida. Noemi está indo para onde ela tem herança. Noemi está indo para onde ela tem esperança. Meu irmão, não dá para ficar em cima do muro, não dá para dar a mão para Orfa e para Noemi e dizer assim, eu vou com as duas. A questão é que uma está indo para um lado, outra está indo para o outro lado. Não dá para você ficar em cima do muro, não dá para você levar uma vida no mundo e na igreja, não dá, meu irmão. A Bíblia diz que Deus vomita quem está morno. Sabe qual é o problema de muita gente? É que vem para a igreja, se aquece no espírito, sai da igreja e se esfria no mundo de pecado e fica morno, e a Bíblia diz que Deus vomita quem está morno. Está na hora de você decidir, ou está frio, ou está morno, ou está no mundo, ou está na igreja, ou está com Orfa, ou está com Noemi. Eu estou com Noemi, eu vou seguir Noemi. Diga, eu vou seguir Noemi. Ah, não, diga mais forte, diga, eu vou seguir Noemi. Eu vou seguir o Espírito Santo. Eu vou seguir a voz que está gritando dentro do meu peito. Orfa, Noemi. Orfa, Noemi. Irmão, morte, vida, choro, alegria, pobreza, abundância, vida escassa, vida eterna. Eu vou seguir Noemi. Eu vou com Noemi. Eu vou para a casa do pão. Eu vou para onde tem herança. Eu vou para onde tem bondade. Eu vou seguir Noemi. Sabe o que acontece? Eu sei que tem hoje gente aqui que está dizendo, pastor, eu quero seguir Noemi, eu quero, mas parece que tem alguma coisa que me prende, parece que tem alguma coisa que me puxa. Eu declaro em nome de Jesus, todas as correntes do inferno que te prendiam, tudo que te puxava, tudo que tentava te tirar, é quebrado agora em nome de Jesus, é quebrado agora em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, toda palavra contrária, toda feitiçaria, toda macumbaria, tudo que foi feito contra você, toda consagração, eu declaro, é quebrado, é quebrado, é quebrado, é desfeito, 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 é desfeito. Ei, Amandaia Surie Mandaia Show. Verso 16.
Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não mais te acompanhe. Ruth vai fazer um pacto. Ruth vai fazer Esse é o texto. Eu não sei lá no Peru, pastor César. O pessoal usa esse texto para colocar no convite do casamento lá? Aqui o pessoal pega e coloca assim no convite do casamento, como se fosse a esposa falando para o marido: onde fores eu irei. Teu Deus será meu Deus. Olha só que tá. Onde você morrer eu morrerei. Irmã, cuidado, isso aqui é uma moça falando com a sogra. Oh, Jesus. Eu tento às vezes, mas a quinta série não sai de mim. É um pacto, vamos voltar. Às vezes eu mesmo me boicoto. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Verso 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Diga: Ruth decidiu. Diga: hoje eu preciso decidir. As duas seguem caminho. Vamos adiantar a história. Já são 9h15. Vamos adiantar. As duas seguem. Chegam em Belém. As pessoas olham para Noemi, felizes com o retorno dela. Começam a chamar: olha, Noemi voltou, Noemi voltou. Mas Noemi saiu daquele lugar com um certo poder aquisitivo. Provavelmente vendeu ali alguns terreninhos que tinha. Mas agora Noemi está voltando sem marido, sem filhos, sem dinheiro, completamente pobre. E Noemi está ali, junto com Ruth. A Bíblia diz que Ruth olha para Noemi e diz: eu vou sair para trabalhar. Irmão, Deus gosta de trabalhar com gente que trabalha. Porque você fica lá no teu quarto, o dia inteiro, a semana inteira, um mês inteiro. Oh, Deus me usa. Ah, pastor, Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta, orar. Deixa de ser safado. Eu não me conformo de um marmanjo acordar 10 horas da manhã. Tua mãe falar para você lavar uma louça. As mães. E aquele espírito. Pergunta: que espírito? Já vou. Tô indo. Eu repreendo todo espírito do já vou e do tô indo. As mães. Eu quero uma oferta depois, hein? Deus trabalha com quem trabalha. Deus não fica pegando gente desocupada, não. Segue em frente, vai fazer alguma coisa da vida, vai estudar, vai se preparar. Ah, mas eu vou fazer. Para que eu vou fazer faculdade se Deus me chamou para ser pastor? Meu irmão, da onde você tirou que pastor precisa ser burro? Deus me chamou para adoração. Aí vai tocar. Aí vai cantar. Eu não vou cantar porque vira meme depois.
Ruth olha para Noemi e diz: vou trabalhar. Agora presta atenção aqui em mim, estou acabando. Agora vai começar a acontecer as coincidências de Deus. Que, meu irmão, para o crente não existe coincidência. Para o crente existe providência de Deus. O texto é o seguinte, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, mas você lê depois lá na sua casa. Ruth vai num campo, colher alguns grãos. Ruth entra num campo de um homem chamado Boaz. Quem é Boaz? Boaz é um parente próximo de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Havia em Israel uma lei, a lei do parente resgatador. Quando o povo chega na terra prometida, Deus dá a cada um a sua terra. E diz assim: se um dia uma família, por uma questão de necessidade, precisar vender a sua terra, um parente próximo, que tenha grana, que tenha dinheiro, pode comprar essa terra para devolver a essa pessoa. Ele deve fazer isso, para que a terra seja sempre devolvida àquela família. Então havia a lei do resgatador. Essa lei ela tinha duas funções. Primeiro, manter a propriedade da família. Segundo, tinha um outro ponto. Quando uma moça dessa família ficar viúva, o parente próximo também deveria se casar com essa moça, para que ele tivesse filhos, para que o nome daquela família continuasse. O campo da família era um campo que não tinha nada a ver com ganhos, mas tinha a ver com o seu propósito de vida. Não era apenas o que eles iriam ganhar com aquela terra, mas é como eles iriam poder prover para o outro com aquela terra. O que essa lei nos guardava? Que a sua identidade e o seu propósito fosse sempre mantido. Que a sua identidade e o seu propósito fosse sempre mantido. E Ruth entra justamente, olha que coincidência, ela entrou aonde? Na terra, ela poderia ter entrado em qualquer lugar, mas ela entrou na terra onde era a terra de Boaz, o resgatador de Ruth. Sabe o que é resgatar? A palavra, ela traz o sentido de libertar pelo pagamento de um preço. Eu não sei se você já está vendo alguma coisa aqui nessa história. Nós temos uma estrangeira, que por acaso entra num campo, e dá de cara com seu resgatador, que tem a possibilidade de pagar um preço, para que ela saia da vida de miséria. É as coincidências, é os acasos da vida. Meu irmão, eu não creio nos acasos, eu creio no que está escrito em Romanos capítulo de número 8. Sabemos, o apóstolo Paulo escreve, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos, Deus está agindo, o nosso Deus não está parado, sentado, vendo as coisas acontecer. Existe um movimento no mundo espiritual, Deus está agindo com os teus anjos, Deus está movendo, nesse exato momento, enquanto você está aqui, Deus está tocando o coração de alguém, Deus está mexendo em algum processo, Deus está alcançando, Deus está lembrando o seu nome para alguém. Existe um movimento
movimento no céu e na terra para te favorecer. Deus está agindo, Deus está agindo. Pastor, olha o que aconteceu comigo. A Bíblia diz: Deus age em todas as coisas. Deus causa o mal? Não, mas Ele age mesmo em meio ao mal. Deus causa a morte? Não, mas Ele age mesmo em meio à morte. Deus causa a miséria? Não, mas Ele age mesmo em meio à miséria. Deus está agindo. Diga: não é coincidência, é providência de Deus. Capítulo de número 2, estamos chegando, calma. Ela está ali e Boaz começa a tratar ela com muita bondade, Boaz começa a favorecer Ruth de uma forma extraordinária. E o verso de número 10, coloca aí pra gente, verso 10 e 11, por favor. Ela se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Sabe o que está acontecendo aqui nesse momento? No capítulo 1, Ruth estava renunciando. No capítulo 2, Ruth já começou a colher. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: sementes não são esquecidas. Sementes jamais são esquecidas, meu irmão. Nós tivemos uma equipe que virou as últimas 3 noites aqui arrumando esse telão aqui, ó, deixando bonito pra gente. Virou a madrugada toda assim, 3 noites inteiras, sem dormir, sem se alimentar direito, mas se dedicando para que as coisas fossem feitas com muita excelência. O nome, não sabe quem são, não sabe o que fez, mas as sementes foram semeadas. E Deus não esquece sementes. Pessoas esquecem sementes. Pessoas esquecem alguma coisa que um ou outro fez para ela. Pessoas esquecem, o pastor esquece, o ministro de louvor esquece, os obreiros esquecem, o bispo esquece, as pessoas esquecem, mas o céu não esquece. Deus não esquece. Deus não esquece uma oração que você fez. Deus não esquece uma oferta que você entregou. Deus não esquece uma dedicação, horas trabalhadas. Deus não esquece quando você deixa filhos em um país e vai para um outro país para poder servir um povo que você nunca conhece e nunca viu. Sementes não são esquecidas. Ela estava num tempo de semear, de renunciar, mas agora ela chega num tempo de coincidência. Meu Deus, entrei no lugar certo, estou com a pessoa certa, na hora certa. Meu irmão, essa é a providência de Deus. É Deus dizendo: você plantou, você vai colher. Você plantou, você vai colher. Você plantou, você vai colher. Diga: é Deus quem escreve o último capítulo. Bora para o último? Bora para o último, sim ou não? Lembra comigo. Lembra como começa essa história? Noemi perdendo Elimeleque, Malom e Quilion. Essa história começa com morte, mas vai terminar com nascimento. Essa história começa com Noemi perdendo, mas vai terminar com o mundo ganhando. Eu vou te mostrar. Essa história começa com uma pessoa perdendo, mas termina com o mundo inteiro ganhando. Diga: uma decisão pode mudar a vida de milhões de pessoas. Ruth capítulo 4, verso de número 13. Pode se colocar de pé.
Tem algum crente aí para dar uma glória a Deus? Tem alguém cheio do Espírito Santo aí já? Oh, aleluia. A história começou com um funeral, mas vai terminar com chá de bebê. Terminou com choro, começou com choro, mas vai terminar com alegria. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu a ela que engravidasse e desse à luz a um filho. Posso profetizar? Sim ou não? Tem nascimento chegando na tua casa. Tem nascimento chegando para a tua família. Tem nascimento chegando para o teu ministério. Tem nascimento chegando para os teus negócios. Tem nascimento. Há coisas que você estava gerando em oração, gerando no Espírito, gerando sonhando, gerando acreditando, gerando entregando, gerando consagrando, mas Deus está dizendo, vai nascer. Vai nascer um negócio, vai nascer uma ONG, vai nascer um ministério, vai nascer um chamado. Eu vou terminar esse sermão do jeito que você nunca imaginou na tua vida. Eu vou terminar lendo uma genealogia. Mateus, capítulo de número 1. Coloca aí. Mateus, capítulo de número 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você tem que, agora, está comigo ainda? Está comigo aqui? Eu vou falando e você vai, e o louvor vem junto. Vamos lá, junto, beleza? Para que isso? Você tem que, isso aqui tem que ser uma verdade no teu coração. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judas e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acas. Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Opa! Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: está chegando em você. Calma aí. Meu Deus! Vai chegar em você. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José. Opa!
Jacó gerou José, marido de Maria. Eu vou ler de novo esse aqui. E Jacó gerou José, marido de Maria. Agora tem que explodir. Quem tá pronto? Quem tá pronto? Quem tá pronto? Quem tá pronto? Você tá pronto aí, batera? E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo.